Eu disse para vocês na sala de aula e vou repetir aqui. Eu acho que se a gente tiver que eleger uma área dentro de tudo que a gente estuda em marketing, para dizer que é a área central do marketing, eu diria que é comportamento do consumidor. É óbvio que quando a gente fala de estudar marketing, a gente está falando de estudar um sistema. E talvez não faça sentido você dizer que um pedaço do sistema é mais importante que outro, porque no fim das contas, para um sistema sobreviver, todas as partes precisam ser saudáveis. Mas sempre existe aquela que a gente considera o coração. Assim como no sistema corpo humano, o coração significa a essência da vida. A essência do marketing está no comportamento do consumidor. É aquela empresa que entende e consegue traduzir o comportamento, as expectativas, a essência do consumidor em termos de um marketing mix adequado. Essa é a empresa de sucesso. E para a gente organizar um pouco as nossas ideias com relação ao que eu tenho que conhecer com relação ao comportamento do consumidor. Vocês leram o capítulo do Kotler e vocês viram que tem um monte de coisa. Mas vamos numa linha mestra. Vamos pensar em alguns aspectos que guiam a gente no entendimento mais organizado do que é conhecer o comportamento do consumidor. E aí a gente pode aplicar isso tanto na esfera do consumidor quanto na esfera do cliente B2B. A primeira grande pergunta que uma empresa tem que fazer é: quem é meu cliente? Saber quem ele é, do ponto de vista do perfil, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do comportamento. Mas é interessante a gente lembrar o que a gente falou em sala de aula, que o consumidor não é uma pessoa. Nem sempre o consumidor é uma pessoa. Muitas vezes um consumidor é uma entidade. Uma entidade significa um conjunto de pessoas. Tem aquele que usa, que é o usuário, tem aquele que compra, que é o comprador, tem aquele que decide a compra, que é o decisor, tem aquele que influencia quem compra, que é o influenciador, e no mercado B2B tem aquele que inicia a compra, que é o iniciador, e tem aquele que acaba atrapalhando o acesso ao decisor, que é o que a gente chama de barreira. Então, é importante conhecer o teu consumidor, saber quem ele é, qual a essência dele, os valores, como é que ele funciona como ser humano, antes de entender como é que ele funciona como consumidor. Aí você precisa entender por que ele compra as coisas. Por que ele compraria o seu produto? O que move um consumidor a comprar o produto da sua empresa? E aí, para organizar as ideias, talvez valha a pena compartimentar e lembrar que os consumidores compram coisas por três motivos básicos: motivos racionais, motivos emocionais e o que a gente chama de autoexpressão. Os motivos racionais são os motivos lógicos, os motivos dirigidos a questões compreensíveis dentro da esfera da lógica. Então, eu compro um carro para me locomover, isso é racional. Agora, eu também compro um carro por motivos emocionais, por uma questão de me sentir sentir ou ter a sensação de aventura, ou a segurança, a busca por segurança, ou a busca pela sensação de poder ou de status. Isso tudo está ligado com a questão emocional. E a autoexpressão é o tipo de motor do consumo que eu uso para reafirmar a minha personalidade no ambiente social em que eu estou inserido. Então, eu compro o meu carro, eu visto a minha roupa, eu tenho um relógio, eu frequento lugares que traduzam a imagem que eu tenho de mim e a imagem que eu quero construir de mim para aqueles que me cercam e que são importantes para mim. Se eu entender o porquê eu compro, eu consigo trabalhar em outro aspecto, que é o que eu quero comprar. O que o consumidor quer comprar está ligado ao porquê ele compra. Então, se o consumidor está comprando um carro, por exemplo, pela questão da segurança, a próxima pergunta é: que features, que características farão com que o meu carro traduza o conceito de segurança que o consumidor quer? Isso é o que, né? Aí a gente está transitando numa relação interessante, que é a relação de significado e significante. O porquê é o significado da compra. E o que é o significado?
Desculpa, é o significante, né? Então, o porquê é o significado e o que é o significante. Como é que eu traduzo aquele porquê? Outra coisa importante de entender é como o consumidor compra. Tudo começa lá com a detecção da necessidade. Quando é que eu percebo que eu tenho necessidade de um determinado produto? Depois, como é que eu busco informações? Depois de eu buscar informação, como é que eu processo essa informação para tomar a decisão? Como é que eu materializo essa decisão? Como é que eu transformo essa decisão em ação? Como é que é a minha relação com o produto durante o uso? O que me faz sentir satisfeito ou insatisfeito? E como é que é a minha relação com o produto no pós-uso? Outra coisa importante de entender é o quanto tudo isso vale para mim. Aí a gente está falando da questão do valor. O quanto vale? Quanto um produto vale? Quanto um serviço vale para mim? Né? E o quanto está ligado à minha capacidade de pagamento e à percepção de valor que eu tenho naquilo. E prioridade também, porque eu posso perceber um grande valor em alguma coisa, mas não ser prioritário. Aquilo tem alto valor, mas tem algo que tem mais valor ainda. E outros aspectos que eu preciso entender, continuando aí na mesma linha de raciocínio com relação ao meu consumidor, é quando eu compro, em que momento eu sinto essa necessidade, e em que momento, qual é a relação entre o momento que eu sinto a necessidade e o momento que eu preciso adquirir. E por fim, onde? Onde eu prefiro comprar esse produto? A gente falou bastante em sala de aula que está acontecendo uma tendência que o consumidor hoje quer comprar por vários canais simultaneamente. Mas é óbvio que existem algumas categorias em que o consumidor prefere comprar por um canal ou comprar por outro. A gente vai perceber, depois a gente vai voltar a discutir isso, que a resposta a cada uma dessas questões influencia de forma preponderante a definição de uma variável do marketing mix. Depois a gente vai voltar a falar isso, mas guardem esse conceito que é importante, guardem essa ideia central que é importante para a gente dar seguimento aí ao nosso aprendizado. Tá ok? Vamos em frente.